Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste a nossa aula. E na aula de hoje da disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos fazer uma aula extra, tá? Uma aula baseada aí num balanço de massa para um reator PFR, um reator tubular isobárico operando reações gasosas. Vamos nessa. Conforme a gente viu na nossa aula anterior sobre reatores tubulares, esse tipo de reator apresenta como característica, por definição, uma variação de concentração do componente do nosso reagente ao longo do comprimento do nosso reator, tá? Ou seja, à medida que o nosso reagente vai passando aqui por esse tubo, ele vai sofrendo aí uma variação na sua composição, tá? E por conta disso, a gente precisa fazer esse balanço de massa para esse reator específico dentro aqui desse elemento de volume de controle, tá? Que eu estou chamando aqui de um elemento de volume de controle diferencial, tá? Aqui ele ainda não está escrito na sua forma diferencial em si, né? Eu estou tratando ele como um delta, estou em um V, até um V mais delta V, e daqui a pouco a gente vai ver por que eu estou fazendo essa consideração, quando a gente for fazer o desenvolvimento dessa equação, tá? E esse aqui é a nossa estrutura básica do nosso reator tubular, né? A gente vai ter um reagente entrando, esse mesmo reagente sai aqui após percorrer todo o comprimento do nosso tubo. A gente vai imaginar que o nosso tubo é composto por uma infinidade de elementos de volume de controle diferencial aqui, né, um DV, e após percorrer todos esses elementos de volume de controle diferencial, o nosso material se transforma até atingir essa composição aqui de saída, né, esse FA. Agora vamos ver como é que a gente desenvolve essa nossa expressão aí para representar esse reator em si. Bem, pessoal, a gente vai partir para a equação do balanço de massa desse reator específico, né? Esse reator PFR. E a primeira coisa que a gente vai escrever é a equação geral, né? O que entra menos o que sai, mais a geração é igual a acúmulo. A gente sabe que a gente não tem acúmulo, a gente vai assumir estado estacionário para esse reator, né? Então o que entra é um FJ em V, o que sai é um FJ em V mais ΔV. E o termo de geração, que é o termo de taxa, né? RJ vezes o ΔV, que é o que está reagindo naquele elemento de volume de controle ΔV que eu estou especificando na imagem do nosso reator. O FJV menos FJV mais ΔV, então, é igual a menos a taxa, vezes o ΔV, e eu vou tomar o limite desse termo, né, para ΔV tendendo a zero, né, agrupando os termos aí de forma conveniente, eu vou chegar que a taxa vai ser igual aí, a taxa de reação, né, vai ser igual a um dFJdV. Mas por que quando a gente trata de reações aí gasosas, a gente precisa de um comportamento reacional diferente, né? Porque diferente da maioria dos componentes líquidos, os nossos componentes gasosos, eles sofrem variação de densidade ao longo da reação, tá? E é por conta desse comportamento, dessa variação de densidade, que a gente precisa levar em conta isso no desenvolvimento das nossas equações, tá? Vamos fazer aqui juntos um caso exemplo, tá? Para o qual a gente vai ter uma reação do tipo A mais B forma C, ou seja, para essa reação aqui em específico, né, 2 mols estão reagindo para formar um mol, né? Um mol de A reage com um mol de B para formar um mol de C. Ou seja, para essa reação, a gente tem uma redução do número de mols do sistema à medida que a reação acontece, tá? E para resolver esse problema, a gente vai partir da equação do gás ideal, tá? Vamos fazer esse desenvolvimento aqui também juntos. Bem, pessoal, vamos partir então da nossa equação do gás ideal, né, que é a premissa básica que a gente está assumindo aqui de comportamento de gás ideal durante a nossa disciplina aí de cálculo de reatores químicos. A gente sabe que PV é igual a nRT, né, aqui eu estou escrevendo pressão inicial, volume inicial e número de mols total inicial, esse T se refere a total, tá? Então a gente tem que lembrar de algumas coisas ainda, né? A primeira coisa, a gente vai lembrar que a vazão volumétrica é o volume do nosso reator dividido pelo tempo, e que a vazão molar inicial ali é o número de mols dividido pelo tempo, tá? Juntando essas duas informações que eu tenho aí, né, da equação do gás ideal e essas informações de vazão, a gente pode escrever, né, que a pressão vezes a vazão volumétrica é igual à vazão molar total, que multiplica a constante dos gases ideais, R, vezes o tempo. Lembrando, o T é de total. Com aquela expressão, a gente já tem um termo ali que a gente consegue correlacionar ali para reatores contínuos, né, com uma equação interessante. Outras coisas que a gente precisa lembrar, né? A primeira se refere aí ao efeito da pressão, né, parcial do nosso componente, né? A gente tem que lembrar que a pressão parcial do componente J ela é igual à composição desse componente na fase gasosa vezes a pressão total, né? Isso é uma definição que a gente aprende lá na disciplina de termodinâmica 2.
Também vamos lembrar aí da concentração, né? Então, com essa equação de pressão parcial, eu posso escrever que a concentração desse componente J é a composição dele vezes a pressão total dividido por RT. Então, a gente tem aí duas expressões que serão úteis mais para frente. Escrevendo então a definição de composição, né? A composição é o número de mols do componente sobre o número de mols total, levando isso para termos de vazão, vai ser a vazão molar do componente dividido pela vazão molar total. Com isso, a concentração do componente J pode ser escrita como a vazão molar dele dividido pela vazão molar total, que multiplica a pressão dividido pela constante universal dos gases, R, vezes a temperatura. Dessa forma, com base nisso tudo que a gente desenvolveu, a gente pode escrever, né, com base na estequiometria da nossa reação, algumas informações importantes do nosso sistema, né? A primeira informação relevante que a gente vai recordar, né, é a própria reação em si, que é A mais B forma C. Com isso, para a espécie A do nosso sistema, no tempo igual a zero, a gente sabe que a vazão molar dela vale FA0, né? A variação, então, desse número de mols, dessa vazão molar aí, né, em função da reação em si, é um menos FA0x, porque o reagente, né, A é um reagente, então por isso que aparece o sinal negativo. E o que a gente vai ter no final ali, né, em T igual a final para esse componente A, vai ser igual a FA0, que multiplica 1 menos x. A gente vai seguir o mesmo preceito para B, lembrando que a gente tem uma proporção estequiométrica para B, né? E então, o que a gente tem aí para B, no final vai ser FB0 menos FA0x. Da mesma forma, a gente tem uma proporção estequiométrica para C, então o que a gente vai ter de C no final também vai ser um FA0x. Lembrando que a gente não tem C no início da reação, né? Por isso que ele está cortado ali. Dessa forma, a gente consegue escrever o que a gente tem para A, para B e para C no final. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que é muito relevante, né, é o termo das vazões molares totais, né? A vazão molar total ela é dada por FA mais FB mais FC. Se a gente somar tudo ali, né, que a gente tem para os componentes no estado final, né, para A, para B e para C, dessa forma a gente pode substituir, né, os valores que a gente obteve na tabela e esses valores nos resultam nessa expressão aí abaixo, que é FT igual a FA0 mais FB0 menos FA0x. E essa expressão a gente vai usar daqui a pouco para a gente conseguir obter expressões para as concentrações dos componentes, né? Então, CA vai ficar FA0, 1 menos x, dividido pelo aquele termo total que a gente acabou de obter, FA0 mais FB0 menos FA0x, e multiplica a pressão RT. A gente vai fazer a mesma definição, né? Obter a mesma expressão para B. Para B, então, a gente vai ter que ser B é FB0 menos FAX, dividido por FA0 mais FB0 menos FA0x. Isso aí eu vou multiplicar, né, por P dividido por RT. Vou fazer o mesmo desenvolvimento para C. Vai ser FA0x dividido por FA0 menos FB0 menos FA0x, que multiplica P dividido por RT. Então, aí a gente tem as três expressões para concentração. Agora a gente só vai precisar ali, né, considerar o nosso termo de taxa, o único termo faltante para que a gente consiga aí resolver o nosso problema, né? Se a gente assumir que era a reação elementar, RA igual a KCACB, então eu consigo pegar aquelas expressões de CA e CB que eu acabei de obter e multiplicá-las aí, né? Vocês vão ver que a gente vai ter uma dependência aí da taxa de reação com a conversão e com isso a gente consegue aí finalizar e especificar o nosso problema com base nos dados fornecidos. Então, pessoal, por hoje era isso, né? Vimos aí esse desenvolvimento específico para os reatores tubulares, aí está operando com reações gasosas, para essa equação em formato diferencial do tipo DFA-DV, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!